Olá, sejam bem-vindos ao Persona em Foco, um programa que nos coloca em contato com grandes personalidades da cultura brasileira, como é o caso do nosso convidado de hoje. E para conduzirem a conversa com ele, contamos com a presença de dois artistas dos mais conceituados dos nossos palcos e das nossas telas. Começamos por ela, uma atriz renomada que participou de inúmeras montagens teatrais e foi presença constante em espetáculos ao lado do seu marido, Paulo Otran, além de importantes trabalhos na TV e no cinema. É um prazer recebermos Karen Rodrigues. Além da Karen, a quem desde já agradecemos pela presença, está conosco o ator, diretor e professor de teatro, fundador da companhia Triptal, com quem realizou uma série de montagens e recebeu várias premiações. Seja bem-vindo ao nosso programa, André Garoli. E vamos ao nosso convidado de hoje. Ele tem mais de 50 anos de carreira, participou de dezenas de espetáculos teatrais com os mais importantes diretores do nosso teatro. Dramaturgo, produtor teatral de grandes sucessos. Tem uma carreira formidável também no cinema e na televisão. Além disso, é uma das pessoas mais respeitadas e admiradas pela classe teatral. É uma honra recebermos aqui Juca de Oliveira. A nossa plateia está composta por estudantes de artes cênicas, jovens atores e convidados da nossa produção, a quem eu peço, a todos eles, uma salva de palmas. Estamos todos ansiosos. Karen, por favor. Juca, você que nasceu no interior, né? Passou toda a sua infância lá. Quando você veio aqui para São Paulo, você já vinha com esse plano, eu quero ser ator, ou você veio por outro motivo para cá? Não, eu sou caipira de São Roque e em um determinado momento da minha vida, depois que eu terminei o colégio, eu tinha o ginásio, eu tinha a intenção de fazer o colégio e depois fazer uma faculdade. Então vim trabalhar em São Paulo. Vim trabalhar em São Paulo, num banco, como office boy, e estudava à noite, e a minha perspectiva era fazer uma faculdade, não é? E como eu estivesse muito confuso, um amigo meu do banco onde eu trabalhava sugeriu que eu fizesse um teste vocacional. Acabei fazendo o teste vocacional no IDORT, Instituto de Organização Racional do Trabalho, e para meu espanto, diziam, entre outras coisas, que eu não devia fazer nem engenharia, nem medicina, e que eu deveria fazer direito. E lá, as tantas diziam que eu deveria também fazer teatro. Olha. Para usar a minha capacidade verbal, aquelas coisas. E como eu estava confuso, eu acabei aplicando mecanicamente o teste. Falei, vou atrás do teste. Então, entrei no cursinho Castelões, na Rua Direita, para a Faculdade de Direito. Né? Entrei para a Faculdade de Direito e aí faltava o teatro. Aí um belo dia leio que o grupo dos jovens procura um ator e fazia um teste para uma peça de teatro. Eu falei, vou lá ver o que vai acontecer. Fui lá, eles mandaram que eu preparasse um texto, né, para que depois de uma semana eu voltasse e fizesse o texto para eles. Fiz esse teste, passei no teste, então nós iríamos fazer uma peça que era a Via Sacra de Henri Guion, em algumas instituições católicas, colégios, fomos num colégio religioso de São Vicente, e dentre as pessoas que participavam desse espetáculo estava a Nilcedes. A Nilcedes é a Glória Menezes, né? E aí descobri que a Cândida Teixeira, que era a diretora, era também professora da Escola de Arte Dramática de São Paulo. Aí eu tomei conhecimento, pela primeira vez na vida, que havia uma escola de atores no Brasil. Fiquei 3 anos. E aí você saiu antes do fim, né? Eu saí antes de terminar um pouco, porque fui convidado pelo Flávio Rangel,
para fazer a minha primeira peça profissional em 1961, que era A Semente do Guarnieri. Nós temos um vídeo aí com uma atriz com quem você contracenou numa montagem que ficou célebre lá na IAD, a peça Frei Luiz de Souza, do Almeida Garré. Nesse vídeo, ela inclusive deixou uma pergunta para você, Juca. Juca de Oliveira, meu Juquinha. Quanto tempo, hein, Juca? Pois é, estão pedindo para eu falar sobre a Escola de Arte Dramática, EAD de São Paulo, do nosso tempo na EAD, belos tempos. E eu queria que você contasse para as pessoas quem era o primeiro da classe, eu ou você? Porque nós disputávamos esse posto. Conta aí para o pessoal. Bela época do doutor Alfredo Mesquita, saudade. Um beijo, Juca. Um beijo, queridíssima Balabanian, minha colega. Mas a Araci perguntou quem era melhor, se era você ou ela. Araci era muito melhor que eu, evidentemente. Com certeza. Araci muito melhor. Araci tinha entrado na escola para prestigiar a escola de tão excepcional atriz que ela era. E trabalhar com a Araci sempre foi um prazer enorme, uma atriz absolutamente genial. E eu amo a Araci. Quando estou no Rio de Janeiro gravando, eu vou à casa dela, saímos, nos embriagamos um pouco e falamos mal dos colegas. Uma colega sua, dessa época do TBC, gravou um depoimento falando sobre esse período lá do TBC e lembrando um episódio que foi muito marcante para ela. Juca de Oliveira, meu querido, há quanto tempo? Mais de 50 anos a gente é amigo. E eu sou muito feliz por estar aqui falando alguma coisa sobre você. A gente trabalhou junto no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, o antigo TBC, dos italianos. Eu me lembro de duas peças que a gente fez. Uma foi A Semente, do nosso saudoso Guarnieri, e a outra foi O Pagador de Promessas. Isso em 1960, né? A gente era jovem. Eu lembro que depois do TBC, naquela época, eu voltei para Porto Alegre, fiquei grávida, já tinha uma filha. E, enfim, eu e meu marido fomos estudar, fazer faculdade. E eu voltei só depois de 25 anos. Eu voltei para São Paulo em 86, querendo trabalhar, claro. Mas eu sou meio envergonhada e acabou, eu não sei pedir, eu não sei falar. E um dia você me mandou um recado por uma amiga, me convidando para o seu espetáculo e que você queria me ver. Eu fiquei tão feliz. Você foi tão querido, tão amigo, tão carinhoso, mandando essa mensagem para mim, você lembrando de mim. Então, para mim, como ser humano, você é o máximo. Te amo, meu querido. Muito sucesso. Continua assim como você é. Beijão. Amélia Bittencourt. Amélia, querida, você não imagina a paixão que eu tive, não como ator, pela atriz absolutamente genial que eu vi representar numa peça que eu fiz, que era A Semente. Você marcou muito a minha vida como ator. É uma felicidade enorme falar com você. Amélia Bittencourt, minha querida, parabéns por você existir. Você é uma enorme criatura. Juca, bom, então você depois saiu do TBC e foi para o Teatro de Arena, que tinha uma visão completamente diferente do que fazer no teatro. Como é que foi essa história? Foi maravilhoso, porque nós tínhamos no TBC, na Escola de Dramática, nós tínhamos uma maneira de representar a francesa, né? Que era baseado no paradoxo do comediante de Diderot, escola francesa. Não havia o envolvimento do ator psicologicamente, como se ele existisse na personagem.
O Arena, nós encontramos exatamente o oposto. Quando a gente entrou no Arena, a gente encontrou Stanislavski, né? A gente entrou num outro processo de criação de personagem, que era através da vivência da personagem. Nós vivíamos a personagem. E nós fazíamos um teatro social. O que nós fazíamos fundamentalmente? Nós fazíamos as peças políticas, né? Todos nós éramos comunistas, nós participávamos, nós éramos ativistas políticos, não é? Eles, no Uso Black Tie, foi a primeira vez que se colocou operário no palco, operário de construção no palco. Então, a primeira vez que nós vimos o povo na essência da favela. O teatro, até então, era um lugar um pouco mais sofisticado. A Joana Fon foi sua colega de trabalho nessa fase do Teatro de Arena. Ela nos enviou um vídeo pela internet falando do trabalho que vocês desenvolveram lá, especialmente da peça O Melhor Juiz, o Rei, do Lope de Vega. Sim. Eu conheci o Juca no Teatro de Arena 2 ou 3 anos antes do golpe, não lembro bem. Ele está aqui, ó, no cantinho, fazendo Dom Telo. Não, Sancho. João José Pompeu fazia o Dom Telo, eu fazia Elvira. Eu e Juca éramos espécies de Romeu e Julieta dessa peça maravilhosa. E eu fiquei no Teatro de Arena até o golpe, e um pedaço depois do golpe. Mas foi, acho que o melhor tempo da minha vida foi fazer esse teatro. Era maravilhoso. E aprendi muito com o Juca, porque o Juca já era um cara ultra politizado, e com ele eu aprendi uma porção de coisa. E como a gente representava junto, era muito bom, comia na mesma pensão. E o Juca é uma pessoa melhor do que ele imagina que é. É uma pessoa ótima. Eu tenho saudade dessa época. Joana Fon, uma queridíssima atriz, excepcional, maravilhosa, que nos acompanhou nesse período do Melhor Juiz o Rei. O Melhor Juiz o Rei foi uma peça muito significativa, porque nós acabamos saindo com ela pelo Brasil e fazendo em circo, pavilhões, movimentos de camponeses, mostrando esse espetáculo. Viajamos pelo Brasil todo com o Melhor Juiz o Rei. E a experiência que nós tivemos com a presença da Joana Fon durante alguns anos conosco no Teatro de Arena foi brilhante e riquíssima, que nos enriqueceu muito. Eu te amo, Joana. E aí, Juca, daí do Arena à televisão, né? Aí a primeira novela é uma novela adaptada, mexicana, pelo Walter Durst, chamada Gutierritos. Gutierritos, exato. Drama dos Humildes. Exato. O que aconteceu nesse período é muito curioso e é bom a gente focalizar um pouco o que acontecia para a gente ter uma noção de como as coisas mudaram. Os atores de teatro, eles jamais se interessavam pela televisão. Eles não tinham o menor interesse pela televisão. Eu vou dar só apenas um exemplo. Durante um certo tempo, a Excelsior tentou contratar alguns atores de teatro e dizia assim, eu também estou na Excelsior, tinham cartazes, eu também estou no Excelsior. E nós fomos contratados, fomos convidados. Eu, particularmente, fui convidado para trabalhar na Excelsior. E, não, você precisa vir para cá, nós estamos fazendo agora, temos alguns atores fantásticos aqui, e lá trabalhava o Tarcísio nessa época, o Coco, e eu achava que eu pertencia ao teatro, então eu não é? E nessa época, para ter uma ideia, eu ganhava, vamos supor, dinheiro de hoje, uns R$2.500, e eles me ofereceram R$100 mil. Nossa. Era um dinheiro absolutamente impensável para mim, era muito mais do que R$100 mil hoje.
E eu não tive nenhum problema em dizer assim, não, claro que não, tem o teatro. E eu dormia... eu dormia nas poltronas do teatro. Eu não tinha dinheiro para pagar a pensão, então eu dormia ali. E isso era uma coisa que nós fazíamos com naturalidade. O que aconteceu? A Revolução de 64, o golpe da ditadura militar, ela golpeou, através da censura, todo o teatro que nós fazíamos, o teatro brasileiro em geral, mas particularmente o teatro social que nós fazíamos. As peças nossas foram imediatamente proibidas. Nós estávamos fazendo O Filho do Cão, do Guarnieri, nesse dia, quando a Revolução explodiu à meia-noite, no dia seguinte o teatro já estava fechado, invadido por anticomunistas ferozes que acabaram quebrando tudo, já no dia seguinte. No dia seguinte já não podíamos voltar para a nossa casa. E aí houve... Guarnieri e eu nos exilamos na Bolívia durante algum tempo, os atores também ficaram humilhados na casa até que as coisas foram lentamente criando uma possibilidade de existência, mas não de existência profissional. Aí o que aconteceu? Os escritores, principalmente, que eram todos sociais, o Dias Gomes, o Guarnieri, o Vianinha, o Ferreira Goulart, todos, eles não tinham condições de escrever, porque as peças eram absolutamente proibidas. Então, eles encontraram uma forma de existência profissional na televisão. E na esteira dos autores acabaram indo os atores. Então, nós começamos aqui por São Paulo, Flávio Rangel começou a dirigir na Tupi, então nós acabamos indo para a televisão. Falar um pouco sobre a tua parceria com o Antunes Filho, e aí uma curiosidade que eu tenho sobre o espetáculo Júlio César, né, que eram grandes atores que trabalharam e tudo, uma peça que tinha tudo para ser um sucesso. E uma vez eu te levei para dar uma palestra para alguns atores, para alunos meus, e eu lembro que eu fiquei muito marcado do Juca de Oliveira falar sobre o fracasso, né? Eu fiquei muito comovido e lembro que os alunos ficaram muito impressionados, porque a gente sempre tem a memória do sucesso, né? E você é uma pessoa que fez grandes sucessos, mas quando você começou a falar sobre a questão do fracasso, acho que para mim marcou, e um dos exemplos que você tinha usado era do Júlio César. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre... O Júlio César, Shakespeare, um dos maiores autores de toda a história da humanidade, a direção de Antunes Filho, um excepcional diretor, produção da Ruth Escobar, tradução de Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, e um elenco excepcional, né? A mim coube o Marco Antônio. O Marco Antônio é uma personagem excepcional que faz brilhantes discursos, né? Os mais famosos discursos da história do teatro mundial são os discursos do Marco Antônio. Romanos, compatriotas, eu vim para enterrar César e não para exaltar. E aí vai, é uma loucura. Bom, então o que aconteceu? No início dos ensaios desse elenco excepcional, Antunes Filho se preocupou com um conflito, uma divergência que existia entre o Raul e o Jardel sobre as personagens. E eles ficavam ensaiando e discutindo. E essa discussão foi se prolongando e não ensaiávamos. E eu falei, meu Deus do céu, e cada vez que eu ia ensaiar não dava tempo. Aí eu peguei um amigo meu e falei, você podia me ensaiar? Nós íamos representar no Teatro Municipal e eu falaria de um camarote, nós já sabia exatamente de onde eu falava. Fui, peguei o Jaqueire, que era chefe do departamento do palco do Teatro Municipal, pedi para que ele me deixasse, claro, você pode ensaiar. E esse meu amigo, ele tomava o texto e eu fazia os discursos lá de cima. Não, procura fazer um pouco mais comovente. Não, está muito alto, mais baixo. Não, agora procure sentir. Você é apaixonado pelo Júlio César, que está morto, ensanguentado. E fomos fazendo. Aí, um belo dia, ok, vamos passar. Passamos o texto, fomos para o espetáculo, eu praticamente não tinha ensaiado, e foi o maior fracasso do teatro brasileiro, um dos maiores. O Sadi Cabral, que fazia o Júlio César, aparecia como fantasma e, de repente, ele caía. Mas com a bunda de fora. Não,
Primeiro ele aparecia como fantasma num caixão que era levantado. Só que a bunda dele estava para o público, toda ensanguentada. Então, quando levantava, o público todo começou a rir. Né? E esse riso não tinha absolutamente nada a ver com a história, que era uma enorme tragédia. Depois, quando ele aparece de fantasma, ele caiu e quebrou a clavícula. Né? Então, ele caiu no poço da orquestra. Ele caiu no poço da orquestra. Agora, eu vou resumir. Aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária, porque afundou o espetáculo. Mas o Marco Antônio se salvou. Eu fui 4 vezes aplaudido em cena aberta, fazendo discurso, e o Sábado Magal descreveu uma coisa assim no Jornal da Tarde, assim: o Marco Antônio faz o discurso e salva o assassinato de Júlio César. O que o Jardel e o Raul devem ter ficado irritadíssimos. Eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida a Persona em Foco de hoje com Juca de Oliveira. Estamos de volta com Persona em Foco de hoje. Nós temos aqui a Karen Rodrigues e o André Garoli conversando com Juca de Oliveira. Juca, vamos mudar de assunto. Agora vamos falar de cinema. Você fez um dos clássicos do cinema brasileiro, que foi Os Irmãos Naves, que foi um trabalho difícil para você, me disseram. E como é que esse filme passou na censura? Não, teve problema com censura, evidentemente. No começo foi proibido o filme, foi adiado, e ele acabou fazendo uma excepcional carreira nos Estados Unidos e na Europa, né? Foi inclusive premiado. Luiz Sérgio Pesson era o diretor do filme. O caso dos Irmãos Naves é um caso famosíssimo brasileiro, de 2 irmãos que são acusados de um assassinato e são presos, torturados violentamente para confessar o assassinato. E depois de 30 anos, o morto, o defunto, o assassinado aparece. Né? E eles estão presos e acabam praticamente morrendo, né? Eles estão no fim da vida. Né? O Sebastião, que era o personagem que eu fazia, ele ainda viveu alguns dias, mas a outra personagem, do Raul. O do Raul, ele morre antes de sair da prisão. É uma tragédia. A Júlia Miranda interpretava a mulher de Joaquim, um dos Irmãos Naves, papel que era do Raul Cortez. Júlia Miranda. Júlia Miranda, nós temos um depoimento dela e ela relembra o seu trabalho, Juca, nesse filme. Depois eu disse a verdade para o seu tenente. Minha sogra não presta. Foi ela que ficou com o dinheiro. Juca de Oliveira, para você ver, eu estou aqui falando de uma coisa que foi a primeira inserção na minha vida profissional e você foi a grande primeira lição que você tem na vida. A lição de como se é um ator, como se vai às últimas consequências como ator. Você é muito brilhante. Nesse filme, no caso dos Irmãos Naves, você foi muito corajoso. O que você enfrentou, mas você, de pendurado, galho de uma árvore, de cabeça para baixo, apanhando, para ser obrigado pela polícia a dizer, a confessar um crime que nunca existiu. Você foi uma grande lição para mim. Você não é só um grande ator, você é um professor e eu tenho a honra de ter começado a minha vida profissional com um ator como você e com outros grandes atores que estavam no filme. Muito obrigada por você existir. Olha que absurdo. Muitíssimo obrigado. Você exagerou. Júlia Miranda, você exagerou. Aproveitando, né, nós falamos um pouco do fracasso, então eu ia aproveitar sair do cinema também para um grande sucesso que você fez, né, que foi na TV Tupi, o Nino, Italianinho. Nino. Né? Então aí nós falamos um pouquinho do fracasso, aí vamos falar um pouquinho desse... O Nino foi um enorme sucesso. Foi a primeira novela que eu fiz, apareci como protagonista, sabe? Quando você fica um mocinho.
Quando você sai na rua, aquela coisa, né? E aquela época era infinitamente mais complicado do que hoje, porque as pessoas... Uma ocasião nós fomos, por exemplo, para Belo Horizonte e precisaram chamar a polícia para cercar, porque nós fomos literalmente atacados, né, pelo pessoal. Agora, o Nino Italianinho foi uma novela excepcional feita pelo Geraldo Vietri, que, na minha opinião, foi um dos maiores autores da televisão brasileira de todos os tempos, um homem de uma cultura excepcional e de um talento absolutamente fora de propósito. E foi principalmente um grande sucesso, porque o que tinha de excepcional, a meu ver, nessa novela, é que era uma novela sobre a solidariedade humana, não é? De como o ser humano necessita do outro e de como o outro pode ser útil, uma coisa que nós estamos perdendo muito, né? Hoje nós somos muito pouco solidários e seria uma pena que não se reencenasse o Nino Italianinho. Claro que não comigo, eu só faço o avô do Nino. Nós temos um trecho aí do Nino Italianinho, foi ao ar em 1969. Ai, que Vamos dar uma olhadinha? Eu não gostei nada de te ver no jornal beijando a Valéria. E por causa disso precisava me tratar daquele jeito que me tratou no casamento da Leonor. Eu não te fiz nada. Não falou comigo nenhuma vez. E você, por acaso, falou comigo? E o que você queria que eu falava? Quem é? Era assim, Era assim. Por falar nessas novelas da TV Tupi, um ator que estava começando a carreira dele nessa época gravou um depoimento pela internet também para você. Vamos ver quem é? Juca, que bom poder participar desse programa, que bom poder relembrar com você momentos tão importantes da nossa televisão. Sinceramente, eu tenho muita saudade, mas uma saudade positiva, não daquelas saudades que te levam só para a nostalgia. Uma saudade positiva, criativa, de rememorar momentos que foram fundamentais para mim, como foram para mim aqueles momentos de conversa que nós tínhamos os bastidores. Juca, como eu prestava atenção naquilo. Hoje nossas idades não fazem a menor diferença, mas quando eu tinha 15 anos faziam. E eu ouvia muito você falar de obras clássicas, prestava atenção, anotava os nomes, comprava os livros. É isso eu fiz e fiz muito. E na nossa primeira novela, quer dizer, minha primeira novela, nossa primeira juntos, você ali fazia meu pai com Vida Alves, não é? Um elenco primoroso, uma adaptação do Walter George Durst, a outra. E depois essa vida caminhou, fizemos tantas coisas juntos. Muitos acham que amigo é aquele que é do cotidiano, aquele que está se visitando a toda hora, que está telefonando. Não, nós não somos assim. Mas eu tenho certeza desta grande amizade, dessa fraternidade que temos. Ele mora em São Paulo, eu moro no Rio, mas de qualquer forma, quando nos encontramos, há uma energia absolutamente fascinante. Gosto muito de você, Juca. Te respeito muito. E que justa homenagem esse programa faz. Não cortem tudo, não. Deixa eu ficar falando aqui feito uma matraca, porque o ideal seria falar muito. E vários amigos nossos, com certeza, gostariam de falar mais e mais e mais. Obrigado por tudo, Juca. Obrigado por sua dedicação ao teatro, ao cinema, à televisão, sem aquele olhar blasé para nenhum ou outro, sempre querendo fazer o nosso ofício. Muito obrigado. Não, é maravilhoso você receber uma manifestação de afeto dessa do Tony. E realmente o Tony começou comigo. A primeira novela que ele fez foi comigo e sempre foi um menino excepcionalmente dedicado, estudioso, de uma enorme, enorme paixão pelo teatro e pela televisão. E é uma honra manter essa amizade excepcional do Tony. Também te amo, Tony. Um beijo para você. O Antunes Filho é um trabalhador compulsivo, você sabe, né? Mas ele abriu um espaço na agenda dele para fazer um depoimento sobre você também, Juca. Ah, é? Tudo começou em 1966. Júlio César,
o malfadado Júlio César, mas que era um prenúncio naquela estado militar que íamos entrar, colocar o Júlio César de bunda de fora, de costas, foi ótimo. Mas era uma crítica ao sistema que estava implantado. 66. 68 fizemos a cozinha, eu e o Juca. Em 71 foi corpo a corpo que fizemos, o Verninha. Tivemos uma falência, era eu e ele somente, produzimos a peça e perdemos dinheiro. É incrível, eu e ele, dois tolos. Em 75 nós fizemos o Ricardo III. 4 momentos que trabalhamos juntos, fora as noitadas todos os dias no Gigeto, os fim de anos, nesses anos todos na casa dele, né, as festas de fim de ano. O Juca é irmãozão, né? É irmãozão. E eu devo a ele, né, porque eu era muito ingênuo, né? Eu fazia meus espetáculos arte pela arte, muito bonito, belezinha. E eu comecei, né, a aprender certas coisas com ele. Aprendi a gostar mais e fazer espetáculos mais voltados para o homem, para o social do homem, para o político do homem, que eu realmente sobrevoava, né? Era um poeta artista, a la Chagall, voava, sobrevoava com violino e tudo. O Juca ele sempre me colocava o pé na terra. E isso talvez tenha essa amizade, né? Mas agora eu estou usando a televisão para mandar aquele abraço. A televisão. Um abração para você, Juca. Você merece todo o carinho do mundo, toda a nossa gratidão. Festejemos Juca de Oliveira. Festejamos Juca de Oliveira. Bom, você fazer todas essas peças que ele citou, clássicos e todas as, sob a direção de Antunes Filho, eu tendo a possibilidade de conversar com ele, às vezes, 10, 15 horas por dia, e conversando absolutamente sobre teatro, os autores, os clássicos e tudo, foi uma enorme escola. Então, eu tive o privilégio de ter trabalhado tanto com Antunes, um professor, um diretor absolutamente genial, brilhante. Muitíssimo obrigado, Antunes. Juca, agora só falando um pouco sobre o homem político, você teve à frente do sindicato, né? No momento em que o sindicato realmente estava, né, as traças e tudo, e você assumiu e batalhou por questão de horas extras, regulamentação da profissão. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre... Uma ocasião eu fui convidado para dirigir o Sindicato dos Atores e Técnicos em Espetáculos, Sindicato dos Atores. E foi um período realmente muito enriquecedor na minha vida. O Hilton Heve, que também fazia parte dessa diretoria do sindicato, gravou uma mensagem para você sobre essa época e sobre esse trabalho que vocês desenvolveram lá no SATED. Oi, Juca, é um prazer muito grande falar de você, falar da nossa época do sindicato, do SATED de São Paulo, porque é importante que as pessoas saibam que você foi o presidente mais atuante desse nosso sindicato dos artistas. Quando nós entramos no sindicato dos artistas, o sindicato vivia num ostracismo enorme. E foi você, a nossa diretoria que eu lembro com muitas saudades, eu, a Nali, o Marcos Caruso, a Rutinelli Moraes, Yolanda Cardoso, a Dirce Militello. E é importante que todo mundo saiba que foi na sua gestão, com a nossa luta e a sua principalmente, que nós conseguimos a regulamentação da profissão dos artistas. Eu sei que os louros ficaram para os outros presidentes que vieram depois de você, porque foi tão no finzinho de mandato que nem deu para se divulgar tanto, mas é importante que todo mundo saiba que a nossa regulamentação dos artistas saiu na sua gestão. Isso é muito importante. E eu tenho uma saudade muito grande daquele tempo nosso, daquela nossa luta, daquela vontade que a gente tinha, da própria juventude da gente de
de graça, a gente não ganhava nada, não recebia um centavo, fazia por vontade mesmo da gente de levantar o sindicato. E vou dizer, levantamos, não é verdade? Levantamos, hoje o sindicato é um sindicato. Nosso sindicato virou SATED. Parabéns. O Hilton Hebb falou uma coisa tão importante, maravilhoso colega, auxiliar excepcional, grande ator. Ele disse uma coisa importantíssima, nós não ganhávamos nada. Nós não ganhávamos um tostão, nunca. Porque o fundamental é que nós fazíamos em função da nossa classe, dos atores, não é? E nós nos ajudávamos, nunca deixamos de ser uma enorme família. Existe uma grande cumplicidade entre nós, atores. Nós somos uma quadrilha, né? Essa que é a verdade. Nós somos uma quadrilha que se respeita e que se ama, e que luta, mas é uma luta coletiva, né? É uma arte coletiva. Quando ele diz na sua gestão, não na minha gestão, na gestão dessas pessoas que se ajudaram a produzir isso. Assim como hoje nós continuamos nos ajudando a produzir os espetáculos. Os espetáculos não existem isoladamente, existem os colegas que produzem e nos ajudam, e os técnicos que viabilizam o trabalho que nós fazemos. O sucesso de um é a razão para o sucesso do outro. Quanto mais o outro for aplaudido, eu, que trabalho junto, estou sendo aplaudido também e o teatro está subindo. Então, a solidariedade é que foi importante. E o sindicato marcou essa solidariedade nossa. Temos mais um intervalinho, é bem rápido, e voltamos em seguida com o último bloco do Persona em Foco de hoje. O Persona em Foco de hoje está de volta. Temos aqui a Karen Rodrigues e o André Garoli conversando com Juca de Oliveira. Exagero. Não é exagero nenhum. Juca, por volta dos anos 80, você se lançou como autor teatral, com a peça Motel Paradiso. Era com a Maria Bela Costa, Luiz Serra, Célia Coutinho, direção do Zé Renato. O que te levou a escrever? Eu comecei a escrever quando eu estava na Escola de Arte Dramática, que, como eu disse, foi um dos melhores períodos de toda a minha vida, que nós amávamos tanto a escola, que nós estudávamos também no sábado e no domingo. O doutor Alfredo Mesquita me emprestava a chave e eu abria a Escola de Arte Dramática às 9 horas no domingo, e no sábado, e depois às 9 horas da manhã no domingo, e ficávamos o dia todo trabalhando. Então, aliás, como nós fazíamos o Diderot, o Paradoxo do Comediante, nós estudávamos também Stanislavski nesse período, para nós ampliarmos o nosso conhecimento. E eu tive um contato com o Teatro de Arena, assistindo o teatro, adorei assistir o Teatro de Arena, não conhecia as pessoas, mas lentamente acabei conhecendo. Um dia fiz amizade com o Guarneri e tudo, e descobri que o Augusto Boal, que era o diretor do Teatro de Arena, ele tinha feito um seminário de dramaturgia, ou seja, uma reunião de pessoas estudando dramaturgia, técnica de construção dramática. E eu achei excepcional aquilo, porque dali tinha nascido o Black Tie, tinha nascido a peça do Migliaccio, tinha nascido também a peça do Vianinha. E eu falei, meu Deus, olha que coisa formidável. Então eu falei com o Boal se ele não gostaria de fazer esse seminário na Escola de Arte Dramática conosco. Agora, veja que coisa absurda. O Boal, um profissional, como é que esse homem pode praticamente abandonar durante muitos meses todo sábado e todo domingo para dar um curso? Olha como as pessoas são desprendidas, né? Paixão, né? Paixão! Aí chegou um dia que eu fui para a televisão, fiz a televisão durante bastante anos na televisão Globo, porque todos os autores tinham ido tangidos pela ditadura, pela censura. Na esteira dos autores foram os atores e eu também fui. Quando houve a anistia em 87,
eu falei assim, não, agora não há mais. Cessaram as razões pelas quais nós tínhamos ido à televisão. E eu voltei para o teatro. E descobri uma coisa fantástica. Eu tinha um tempo enorme, porque eu não decorava mais novela. Eu entrava no teatro às 7 da noite e saía às 11. E só ia entrar às 7 da noite seguinte. E comecei a escrever teatro nesse momento. Olha o que aconteceu. Não foi nem Não foi o Motel Paradiso? Não, foi Baixa Sociedade, a primeira peça minha, que foi um enorme sucesso. Todas foram sucesso, mas essa aí a Baixa Sociedade foi um enorme sucesso, foi um grande sucesso. Mais que Menomale? Não, o Menomale foi maior, mas eu fiquei chocado com o sucesso. E por que aconteceu isso? Aconteceu isso exatamente por isso que eu acabei de dizer, pela paixão que você tem pelo teatro, pela veneração que você tem, não é? Pelas musas. Elas, tendo eu voltado para o teatro, elas acabaram me ajudando. Na verdade, foram elas que escreveram, por isso que teve sucesso. Ah, tá bom. Respondeu finalmente. Essa sua faceta de dramaturgo deu super certo, né? Basta ver o sucesso que fizeram as peças Menomale, Caixa 2 e tantas outras. Um dos atores desses dois espetáculos, o Menomale e o Caixa 2, o Fulvio Stefanini, fez questão de registrar a admiração que ele tem por você, Juca. Sabe do que eu estou falando? Ei, Juca, esse é um código para quem está assistindo a gente, que a gente sempre que se encontra, o Juca e eu, né? Há muitos anos já, é uma saudação. A gente se encontra e faz porque quando a gente fazia os nossos espetáculos, terminava, a gente ia jantar. E sempre tomava um esquinho antes, que era para dar aquela relaxada e poder falar sobre o nosso trabalho, que tinha acontecido durante aquele espetáculo e tudo. E acabou virando um código. A gente sempre se encontra, Mas, Juca, você não sabe o prazer, a enorme satisfação que eu tenho de poder dar um depoimento sobre você. Pelo enorme talento que você tem, pelo ator genial que você é, pelo homem de teatro, pela paixão que você tem pelo teatro, ai, que esquisito, pelo ser humano que você é e pelo meu grande amigo que eu prezo demais. E olha, a gente se conhece há muito tempo. Eu aprendi demais com você, né? Com o respeito que você tem à nossa profissão, à nossa carreira, a carreira que nós abraçamos, e principalmente pelo respeito pelo público, né? Pela seriedade com que você encara o seu trabalho, pelo profissionalismo, você é um profissional fora de série. Então, olha, quero te agradecer de público por tudo que eu aprendi, pelo amigo que você é e pelo... Bom, Fulvio. Eu é que fico feliz, Fulvio. Uma das suas peças, aquela que tem um nome gigantesco, Qualquer Gato Vira-Lata Tem uma Vida Sexual Mais Sadia do que a Nossa, ficou 9 anos em cartaz. A peça foi dirigida pela Bibi Ferreira, nós temos a Bibi aí. Meu pobre menino do interior de São Paulo, que se tornou o maior teatrólogo do país. Juca de Oliveira, meu amigo. Juca de Oliveira, de tantos abraços que demos depois de suas peças, os sucessos de suas peças, que eu tive o prazer de dirigir algumas, mas não quero falar de mim, só quero falar de você. E você a gente só pode falar com uma palavra, a palavra de gratidão. Obrigada, Juca. Muito obrigada. E não pare de escrever, por favor. Não pare de representar, porque não é qualquer um, Juca de Oliveira, que escreve o que você escreve e sai no teatro e vai representar Shakespeare no outro. Juca, obrigada. É isso que eu tenho para dizer para você. Um beijo muito querido no seu coração. A Bibi Ferreira é, na minha opinião, um dos maiores, se não o maior talento desse teatro no campo das artes. E eu sempre digo que, lamentavelmente, se um dia ela nos deixar, mas ela é longeva
isso acontecerá daqui a muitos e muitos anos, infelizmente, o fenômeno Bibi Ferreira provavelmente não se repetirá jamais. Muito obrigado, Bibi. Você também é um ótimo tradutor e adaptador, principalmente comédias, como O Peru e Procura-se um Tenor. Mas uma das características da sua peça é um humor ácido, crítico da situação brasileira. Você prefere interpretar dramas do que escrever dramas? Não, eu não tenho uma preferência nem para drama, nem para tragédia, nem para comédia. Eu acho que tudo, pelo menos para mim, tudo me satisfaz, tudo faz parte do meu trabalho. E também eu escrevo, e quando eu escrevo, não escrevo comédia, eu escrevo simplesmente, né? E porque eu escrevo é que acaba saindo essa coisa. Eu aprendi sobre essa história da comédia e da tragédia, da comédia e do drama, e por que eu não escolho e fica comédia, porque eu me lembrei dos ensinamentos de a poética de Aristóteles, que você aprende na escola de dramática. Na poética do Aristóteles tem exatamente a definição da tragédia. O que é a tragédia? A tragédia é a história de um homem tão cumulado de virtudes, com tais e tantas virtudes e qualidades, que ele prefere morrer a viver sem honra. E o Aristóteles diz que a comédia é exatamente o oposto. A comédia é a história dos homens não virtuosos, dos homens cumulados de defeitos. O Édipo chega um adivinho e diz o seguinte: há uma peste sobre Tebas, todos estão morrendo. E sabe por que aconteceu isso? Porque alguém cometeu um crime, e esse crime foi o seguinte: este assassino matou o pai e se casou com a mãe. E o Édipo, que é o rei, fala: meu Deus, então vamos procurar esse homem até as últimas consequências. E à medida que ele vai avançando na pesquisa, ele vai se aproximando dele. Mas o menino que ficou, mas ele não foi abandonado numa esteirinha, num pântano, e o que aconteceu? Não, porque alguém pegou, mas ele não morreu, e vem vindo, e de repente vem se aproximando. Ele é esse menino, e vem, mas quando ele está próximo dele, ele dá o golpe final. Ou seja, ele prefere morrer a viver sem honra. Porque ele poderia perfeitamente, em qualquer momento, quando ele visse que se aproximava dele, ele dizia: atenção, terminou, aqui essa investigação terminou. E não é aqui que vai se procurar, tem que se procurar em outro lugar. E não é por isso que as pessoas estão morrendo de peste. Não é porque alguém cometeu, e não houve assassinato. E pronto. E ele estava livre. Deu em pizza. Transmite isso para a comédia. Né? Eu sempre costumo ver, eu lembro quando nós tínhamos o Mensalão, a pesquisa do Mensalão, a pesquisa do Mensalão era exatamente isso. De repente, um chefe de Estado, Lula, descobre, ou pelo menos toma conhecimento, de que todos os seus assessores próximos estão metendo a mão na grana, estão roubando, estão destruindo a política do governo dele nesse país. Então, o que ele faz? Vê a escolha da tragédia e da comédia. Se ele escolhe, eu vou até o fim, e descobre, e ele é que elimina o Dirceu, ele é que elimina o Paulo, ele que elimina todos os envolvidos, ele é uma personagem trágica, não é? Ele fura os próprios olhos. O que ele preferiu fazer? Não aconteceu nada. Ele permanece vicioso, ele permanece mentiroso. Então, você não pode escrever sobre o Lula se não for uma comédia. Mas, Juca, a tua obra de dramaturgia te levou a ser convidado para entrar na Academia Paulista de Letras. Você é um acadêmico? Eu sou um acadêmico. É bom?
É ótimo, adoro a Academia Paulista de Letras, adoro os acadêmicos, adoro meus... Você vai lá tomar chá? Toda quinta-feira há uma reunião e você tem a oportunidade de se reunir com... E ainda ganha um dinheirinho, né? Não tem dinheiro. Tem dinheirinho, sim. Parece que tem um... Chama jeton, né? Não chama? É, mas eu não sei exatamente quanto é. Gente rica é assim. Dentro desse assunto, nós temos aí um depoimento de uma colega sua também da academia sobre a sua presença naquela instituição. Vamos ver? Vamos ver. Oi, Juca. Que bom poder estar falando com você nessa oportunidade. Você, que eu considero um ator muito especial, um homem de teatro muito especial na nossa vida cultural deste momento. Porque, veja, você é um grande ator, você está na primeira linha dos grandes atores. Você é um grande diretor. E você tem a vantagem de fazer peças de teatro que, além de fazerem sucesso de público, as suas peças têm sempre muito público, elas têm qualidade. Porque, em geral, quando uma peça tem muita qualidade, não tem muito público e vice-versa. Você não, você fez as duas coisas e consegue unir todos esses trabalhos em prol do teatro brasileiro. E agora, em prol da Academia Paulista de Letras, porque você entrou e você veio trazer um sopro novo, um sopro vital, gostoso, importante. Você fala tranquilamente, você não fica constrangido diante de nós, os velhinhos, você fica totalmente à vontade, traz um sopro de energia, de alegria, você conta como é que vai a vida teatral lá fora, e isso nos refresca, nos alimenta. É uma coisa muito boa. A sua entrada na Academia Paulista de Letras realmente reavivou, reanimou. E eu acho que para você foi muito importante, pelo que eu vi da sua reação, mas pode contar que para nós também foi uma coisa nova e muito boa. Essa é a Renata Ballottini, uma escritora excepcional, uma mulher de teatro, uma grande autora, faz poesia, faz tudo, é um privilégio. E eu queria dar esse recado à Renata que, por favor, não é assim. Eu é que me alimento de vocês, eu renasci na academia, vocês me alimentam, eu aprendo todos os dias. É uma enorme escola que eu pensei que nunca mais eu voltasse a frequentar e acabei voltando a frequentar agora. Eu sou agradecidíssimo à minha maravilhosa Academia Paulista de Letras, a minha casa atualmente. Juca, agora é o momento de abrirmos espaço para as perguntas da nossa plateia. Maravilha. Vamos ver o que eles querem lhe perguntar? Queria saber aos seus olhos o que é a ingratidão. A ingratidão? Difícil, né? Não é difícil. A ingratidão é a falta de capacidade de você reconhecer no outro uma função social importantíssima, que é o seguinte, o Darwin diz o seguinte, que os homens, a evolução da sociedade se dá através da adaptação e da sobrevivência do mais apto, né? Ele tem que se adaptar. E a adaptação da espécie, ela se dá quando há afetividade e generosidade, quando há ajuda, quando há uma devoção em relação ao outro. Quando falta isso, entra nesse setor. Então, a pessoa está vivendo fora da sua essência natural, né? Então, é conveniente que ela retorne para a afetividade e para a generosidade. Olá, Juca, meu nome é Thaís Romero, eu sou uma atriz em formação e eu queria saber como que é a criação do personagem para você. O Stanislavski diz uma coisa muito interessante sobre personagem. Ele diz que você lê uma peça que te convidam, que você escolhe, se você gostar da personagem, você faça. Se você tiver paixão por ela, você faça. Se você não gostar, não faça. Mesmo que o diretor diga assim, não, sabe o que acontece? Você não leu direito, lê bem que você vai ver que não é tão ruim quanto você pensa, tem qualidade. Aí você lê, de fato, não pode ter essa dúvida. Não, paixão. A personagem, ela está dentro de você. É você mesmo, está falando sobre você. Você tem tudo dentro de você. Então, quando você pega uma personagem, você tem que descobrir lá. Eu sempre gosto dessa imagem, acocorada no canto da alma, lá a personagem que você tem que fazer ela sair e funcionar. Eu gostaria de saber, assim, toda a sua trajetória artística, houve algum personagem que você não fez e gostaria muito de ter feito? O Flávio Rangel, muito meu amigo, trabalhei com ele em algumas peças. Um dia ele chega para mim
O Flávio Rangel era um homem brilhante, né? Era assustadoramente brilhante. E ele chegou para mim e disse assim, Juca, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o Hamlet. Hamlet. Eu falei, meu Deus. Ele falou, sim, você vai fazer o Hamlet, porque o Valmor ia fazer o Hamlet, teve um problema, é você. Aí eu entrei em alfa, né? Comecei a sobrenadar a cidade, né? Já imaginou você fazer o Hamlet, dirigido pelo Flávio Rangel, o Hamlet, né? Que é uma das maiores personagens de toda a literatura universal. Eu fiquei enlouquecido, comecei, li tudo, comprei tudo, pedi nos Estados Unidos 10, eu tenho um monte de Hamlet, tudo. E estava preparado, quer dizer, como é que eu vou fazer, o problema físico. Bom, era bem mais moço, evidentemente. Aí, um belo dia, ele disse assim, é o seguinte, não deu, porque o Valmor voltou a fazer. Aí, o Valmor que fez, eu não fiz. Isso foi horrível. Mas não aconteceu nada, eu continuei amigo de ambos, apaixonadamente amigo do Flávio Rangel, do Valmor, que considero um dos maiores talentos do teatro brasileiro de todos os tempos. Juca, como dissemos no começo do programa, nós temos na nossa plateia vários estudantes de teatro, jovens atores, gente que quer seguir na carreira. Você poderia deixar para eles um breve recado? Olha, o recado é o seguinte, é trabalhar muito. Tem que trabalhar muito porque tem que estudar muito, né? Uma coisa importante é não se deixar levar pela vaidade fútil, frívola e vazia. Né? Eu encontro muitas pessoas que me consultam porque eu quero ir para a Globo, Como é que eu faço para ir para a Globo? Como é que eu faço para ir para a Globo? A pessoa tem que saber o que ela fazer para ela começar como intérprete. E o intérprete começa no teatro. Se você começar no teatro e você tiver a felicidade de avançar nesse trabalho, com quase certeza você vai fazer televisão e cinema, é normal que faça. Mas se você falar assim, eu vou para a televisão, não vai dar certo. Porque você não tem nenhum elemento, você não se preparou, você não estudou, você não trabalhou, você não investigou, você não sofreu, você não começou do papelzinho pequenininho e foi melhorando, até você descobrir o segredo para chegar num protagonista. Você tem que fazer isso. Não tem outro caminho. Milagre não existe. A televisão você vê, às vezes, tem muitos atores, olha o sucesso. Nunca mais você ouve falar neles. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, cadê? Sumiu. Entende? Então, trabalho. Os escritores escrevem sobre coisas pelas quais eles se apaixonam, não é? Ou sobre coisas que os irritam, né? Que os magoam, que os chateiam, né? A integridade é o ativo mais importante que nós temos. Se nós formos íntegros, nós estamos salvos, né? Você pode pegar uma pessoa que está numa situação terrível, ela não tem emprego, ela não tem dinheiro, ela não tem nada. Mas se você falar assim, mas e fulano? E alguém disser assim, aquele cara, ele é maravilhoso, você pode confiar absolutamente. Ele tem uma posição riquíssima, o maior ativo dele, o maior tesouro dele é a sua integridade. Então, eu estou escrevendo sobre esse tema.